todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o seu like e o seu comentário. Podem sugerir novos vídeos, novos temas para serem aqui abordados no canal. O tema de hoje eu dei no nome de idosos na sociedade, por isso mesmo, porque iremos abordar, iremos falar como são os idosos nos diversos países, nos diversos continentes, como o vivem, como são tratados, como são reconhecidos pela sociedade em que vivem, e vamos poder ver a discrepância entre muitas coisas, em muitos aspectos, quer em Portugal para o resto da Europa, quer na Europa para o continente asiático, quer do continente asiático para o americano, para a África. Enfim, são mesmo diversos planos e diversas perspectivas. Para me ajudar e para que vocês percebam melhor, eu decidi criar uma série de perfis, ou seja, criei personagens, pessoas, entre aspas, que retratam essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas e a forma como o país ou como o continente as vê e como as reconhece. Qualquer coincidência é mesmo pura coincidência. São nomes muito usuais, muito conhecidos em cada país, são idades que qualquer pessoa pode chegar lá. Depois de muita pesquisa, consegue-se facilmente criar esse série de perfis, por isso mesmo eu quero salientar que qualquer coincidência é mesmo só uma coincidência. Por isso mesmo, vamos começar por Portugal, não é? Em que eu criei duas pessoas, duas personagens, podemos chamar-lhes assim. E vou-vos ler. Maria, 84 anos, está acamada. Conta com a ajuda de uma IPSS para a higiene pessoal e que lhe leva a alimentação todos os dias a casa. Vive com o marido, pouco mais velho. Os filhos estão fora, tem vida própria. A sua reforma é pequena, pouco mais de 300 euros por mês. Paga o centro, paga os medicamentos, pouco lhe sobra. Joaquim, 88 anos, vive num lar. A sua reforma é grande, permitindo-lhe esse tipo de cuidados. Tem cama, roupa lavada, casa de banho privativa, refeições quentes e pontuais, auxiliares para lhe fazerem tudo. Tem dados para jogar às cartas. A família visita-o ao domingo. Estes são apenas dois exemplos. Nestes dois casos utilizei idosos que recorrem a IPSS para os ajudar, mas há mais, há pessoas, poderia ter criado um perfil de um idoso cuja família, cujo um filho ou até mesmo o marido é o seu cuidador, não é? Neste caso, também poderia ser. Também poderia ter criado um perfil de um idoso que vive numa zona completamente rural, no interior, completamente isolado, sem qualquer tipo de contactos, porque também existe idosos que têm que andar quilómetros e quilómetros para chegar a um hospital, por exemplo, ou para ir a um supermercado, ou para ir a um banco. Também poderia ter criado. Portugal é um país velho, cada vez há mais velhos. Eu não tenho problema nenhum em usar o termo velho. Aliás, até prefiro ao termo idoso. Não acho que velho seja um nome pejorativo, não é? Mas idoso fica sempre mais respeitável, digamos assim. Se bem que para mim velho também não é um termo completamente fora do usual, por isso neste caso acho que vou usá-lo sem qualquer tipo de problema nem peso na consciência. E o que eu estava a dizer, Portugal é um país de velhos, cada vez há mais, mas não é um país para um velho viver, não é? E podemos começar mesmo por abordar a reforma, não é? Uma pessoa trabalha anos e anos e anos, muitas vezes passa dificuldades durante a sua vida ativa, quer chegar à idade da reforma e pouco tem de reforma, não é? Por muito que tenha descontado, chega a uma determinada altura, recebem 300 e poucos euros de reforma. E sabe lá Deus, eu da minha idade, não é? Já desconto, sabe lá Deus, quando chegar à idade da reforma, se é que vou ter reforma, não é? E é isso que eu estava a dizer, uma pessoa chega e tem, mesmo assim,
chega àquela idade da reforma, chega à idade em que pode aproveitar mais a vida, em que pode curtir mais a vida, passear, viajar, fazer aquilo que gosta. E não pode. Não pode porque não tem recursos para isso. A reforma pouco chega. Eu cheguei a ter um caso na IPSS onde trabalhei, numa pessoa, não é? Numa senhora, em que ela, depois de pagar o centro, depois de pagar as contas, depois de pagar a despesa da farmácia, e na farmácia dava aquela oportunidade de adquirir medicamentos e pagar depois, quando a reforma chegasse, comprar um pouco de mercearia, porque, ok, o centro dava-lhe todas as refeições, quer para a noite, quer para o meio-dia, quer para o fim de semana, mas a pessoa quer sempre aquela coisinha, tem sempre desejo de alguma coisa e quer sempre ter uma mercearia em casa. A senhora era dia 8 e ficou com 20 euros na carteira para o resto do mês. Hoje é dia 21. Imaginam-se com 20 euros até ao fim do mês. Conseguem-se pôr nessa situação? E a senhora, atenção, a senhora era do dia 8 e nós estamos a falar do dia 21 até ao final do mês. O que é que faziam com 20 euros na carteira até ao final do mês? Há pessoas a viverem assim, muitas, e não é só velhos. Atenção. Por isso mesmo, só isso é meio caminho andado para perceber as dificuldades que uma pessoa idosa tem em Portugal, não é? É muito bonito ter placares na parede. Idosos com prioridade. Eles não querem prioridade. Eles querem qualidade de vida. Qualidade de vida para eles não passa por terem prioridade no supermercado, quando muitos deles não têm capacidade para ir ao supermercado às compras. Sim, aqui o caso do Sr. Joaquim tem uma reforma boa, não é? Consegue ter luxos na sua vida, de reforma, mas há quem não tenha. E vão perceber que há países na Europa que dão apoios, contribuem também para a terceira idade, e vamos ver que aí a discrepância de viver em Portugal enquanto velho é muito inferior a quem vive em outro país da Europa. Por isso mesmo, já vamos para ela. Por exemplo, John, 76 anos, é holandês, é diabético. Para não abarrotar os centros de saúde e os hospitais, cada vez que necessita de algum cuidado de saúde, liga para um enfermeiro e ele vai até a sua casa fazer a medicação das diabetes ou do que necessita. Caso sofra de alguma demência, John sabe que pode sempre se mudar para a Vila da Demência. Essas vilas são formadas por condomínios adaptados, onde os idosos com doenças degenerativas podem realizar com mais tranquilidade e apoio atividades de vida diária, preservando a sua autonomia e independência. A Holanda, dizem os entendidos, que é o país com foco no idoso e nas suas necessidades. Dizem que o idoso tem uma voz. Josefine, 82 anos, é sueca. Decidiu que prefere ficar na sua casa. Com reduzida mobilidade, desloca-se numa cadeira de rodas para todo o lado, uma vez que os transportes públicos e os táxis são adaptados à sua condição física. Como os custos são muitos, Josefine conta com a ajuda do sistema de pensões, criado pelo governo de forma a ajudar os idosos de acordo com a sua situação financeira de cada um. Isto tudo de forma a auxiliar na qualidade de vida, bem-estar e saúde dos mais velhos. Na Suécia, a assistência aos séniores é financiada por impostos municipais e subsídios do governo, sendo os primeiros a prestar a maior parte dos cuidados. Christopher, 78 anos, é alemão. Para ele envelhecer sozinho está completamente fora de questão. Mudou-se desde os 70 anos para uma residência partilhada com outros idosos. Lá apoiam-se uns aos outros, partilhando as tarefas da vida diária como cozinhar, limpar ou ir às compras. A sua nova residência situa-se em locais com fáceis acessos e com tudo à beira. Farmácias, supermercados, cafés, lojas, padarias, de forma a facilitar a mobilidade de todos.
É o próprio Christopher que decide como ocupar o seu tempo. Isto é, cada um é livre de decidir se quer jogar às cartas ou ao dominó, se quer caminhar, ver televisão, ir ao café ou ao cinema, a que horas quer ir dormir ou almoçar. Porém, para além da renda da casa, Christopher paga um pequeno extra para ter uma ajuda auxiliar nas tarefas mais pesadas. Eduardo, 80 anos, também é alemão. Aluga o quarto do seu filho a um estudante de Direito. Chama-se Filipe. Filipe, nos tempos livres, é responsável por ajudar Eduardo. Prepara as refeições, faz as compras para a casa e no trabalho doméstico. É caso para dizer que o lema da Alemanha é "Vivam em comunidade". Depois está aqui 3 ou 4 exemplos de idosos no resto da Europa, em que, por exemplo, a Suécia, como eu estava a referir há pouco, contribui com um subsídio, em que o governo ajuda com os subsídios municipais, e aí deve ser a Câmara Municipal que decide quanto é que presta a cada idoso mediante a sua reforma e mediante as suas necessidades. Percebe-se que no resto da Europa, aqui em Portugal, há muito aquela coisa de mandar o meu pai ou a minha mãe para um lar é mau, vou ficar mal vista. Eles próprios também não querem, porque lá está, é que, como eu disse, na Alemanha as pessoas ainda têm autonomia para decidirem quando querem almoçar, a que horas, se querem jogar as cartas ao dominó. A maior parte dos lares isso não acontece, não é? As refeições são preparadas, são escolhidas por quem assim decide. A hora da refeição é aquela, estão a perceber aquilo que eu quero chegar, ou seja, não há aquela coisa de agora não me apetece almoçar, almoço mais tarde. Sei que também a nível de dinâmica e de preparação das coisas e do funcionamento de uma EPSS não é fácil se 30 idosos cada um decidirem almoçar numa hora diferente ou se cada um quiser comer uma coisa diferente todos os dias, não é? Mas podiam perguntar o que é que desejam almoçar, o que é que têm desejo, o que é que lhes apetece comer. Ok, não fazemos hoje, mas podemos fazer amanhã ou podemos fazer para a semana. Também pode haver assim essa facilidade ou questionar. Se quiserem almoçar mais tarde, podem almoçar mais tarde, podem almoçar, as funcionárias almoçarem num sítio e vocês continuarem a almoçar noutro. Pequenos exemplos. Mais que eu vos posso falar no resto da Europa. No caso de alugar um quarto a um estudante e esse estudante contribuir e ajudar, isso também já começa a acontecer um bocadinho aqui em Portugal. Já há inclusive um projeto que eu falei agora há pouco tempo, esta semana, aqui no blog, que se chama Neto Solidário, em que netos candidatam-se a prestar ajuda e auxílio à avós. Parece que não, mas já é um pequeno grande passo nesse sentido. Como podem ver, depois na Holanda, há aquela coisa de, e agora, com a pandemia mais do que nunca, fala-se no Sistema Nacional de Saúde. Como podem perceber, na Alemanha evitam-se grandes aglomerações nos centros de saúde e hospitais. Se puder uma enfermeira a casa, vai uma enfermeira a casa. Ou seja, percebe-se que ir a um centro de saúde ou ir a um hospital é o último recurso de todos. Aqui é ao contrário. Aqui a primeira coisa é vamos para o hospital. E depois chega-se lá, é uma coisa enganada que se calhar um centro de saúde consegue desenrascar. Também soube há pouco tempo vi inclusive numa entrevista que no Reino Unido não se pode ir diretamente para o hospital. Primeiro tem que se passar por um centro de saúde, uma espécie de triagem, e essa triagem é que decide se a pessoa vai para o hospital. O hospital já sabe que aquela pessoa vai para lá e em que circunstâncias, quando a pessoa chega já sabe do que se trata. E se o centro de saúde, aquela triagem, consegue resolver o problema daquela senhora, tratar aquela senhora sem passar para um hospital, resolvem-no e evita-se na mesma encher hospitais.
Como eu disse, isto são apenas alguns exemplos. Minha gente, viajando agora para a Ásia, vamos lá a mais exemplos. Yuri, 93 anos, é japonês. Desde os seus 60 anos que lhe é permitido o uso de vestes vermelhas. Foi a partir da cidade que alcançou a liberdade de vestir as cores dos deuses. Para o neto, e daqui, acho que é assim que se diz, de 12 anos, o avô Yuri é uma fonte de inspiração. Antes de tomar qualquer decisão, o neto conversa com o avô, pois considera os seus conselhos sábios e inspirantes. Peço desculpa. Li, 76 anos, é chinesa. Desde pequena que sabe que não se deve perguntar a idade a uma jovem mulher, apenas às mais velhas. Agora, com 76 anos, responde a essa questão com todo o orgulho. Eu sou a Li e tenho 76 anos. Li é adepta de desporto e todas as manhãs vai para o parque na sua cidade fazer exercício físico com as suas amigas da mesma idade. Como podem ver, a China e o Japão tratam os idosos com o máximo respeito possível. Eles são os senhores da sabedoria. Inclusive, no Japão, na terceira segunda-feira de setembro, é feriado. É feriado porque é o dia de respeito ao idoso. É um feriado muito importante para aquele país e é respeitado ao mais alto nível. Como eu estava a dizer, na China e no Japão, as pessoas idosas são mesmo consideradas, são mesmo sinal de respeito, de sabedoria. Uma pessoa mais jovem quer tirar um conselho, vai a um idoso, vai ao avô, vai à avó, vai a um vizinho que tem mais certa idade. Nunca pergunta aos pais, nunca recorre a um irmão. É sempre ao mais velho. Como podem ver, nós temos o hábito, as senhoras nunca se pergunta a idade. Na China não. Na China não se pergunta a idade a uma senhora jovem. Quando já passa de uma certa idade, aí sim, pergunta-se, diga-me lá, sim, eu sou ali e tenho 76 anos com muito orgulho. E isso é bonito de se ver, não é? A ver que no Japão há um feriado que é totalmente dedicado à pessoa mais velha. Aqui temos o dia dos avós, mas é um dia que passa um bocadinho ao lado da maior parte dos portugueses. Continuando ainda do lado chinês, na Coreia do Sul, Dong tem 82 anos e é varredor de rua. Dong tem de trabalhar para sobreviver. A sua pensão de velhice foi-lhe negada pelo governo, uma vez que o seu filho trabalha e, segundo o governo, tem o dever de sustentar o pai. Mas o dinheiro é insuficiente. Dong tem a certeza que vai trabalhar até morrer para sobreviver. No seu país, ser idoso é não ter direitos. Na Indonésia, Melati cuida da sua mãe que faleceu há 12 anos. Sim, eu li bem. A mãe morreu. Mas para Melati e na sua cultura ainda se crê que de alguma maneira a mãe ainda esteja viva. Está apenas doente. Neste país, pode-se passar meses ou até mesmo anos até que se ocorra o funeral. Os mortos são presenças na vida dos vivos. Melati guarda o corpo da mãe em casa e cuida dela como se uma doente se tratasse. Limpa, troca-lhe a roupa, mas nunca fica sozinha. E as luzes ligam-se ao anoitecer para não ficar às escuras. Aqui já são, como podem ver, duas realidades completamente diferentes da China e do Japão. Na Coreia do Sul, um idoso é não ter qualquer tipo de direitos. Dong tem que continuar a trabalhar porque tem um filho e esse filho tem a obrigação de sustentar o pai. Mas lá está, os ordenados também não são grandes, as despesas são muitas e Dong tem que continuar a trabalhar até morrer para conseguir ter o mínimo de qualidade de vida possível. Já na Indonésia, praticamente não se morre, fica-se doente e os corpos ficam em casas a serem cuidados e tratados com o máximo de respeito também, afinal de contas. A filha, a Melati, continua a cuidar e a trocar de roupa e a lavar a mãe como se de uma pessoa viva se ela se tornasse. Aqui cuidamos dos acamados,
que estão vivos e que para muitos ainda continuam a ser um peso, não é? É um trabalho em que os cuidadores não têm um mínimo de direitos na sociedade, mas que na Indonésia ser cuidador do morto, porque é o caso da Melati, ela é cuidadora da mãe que já faleceu há 12 anos, para a Melati é completamente normal e é assim que é a vida dela, e é assim que é a cultura dela, e é assim que ela encara a vida, e a mãe não morreu, a mãe está doente. Viajando até à África. Zayla é africana, nasceu em 1950 e vivia com o avô em Quelimane. Só estudou até a segunda classe elementar. A sua mãe faleceu a quando do seu nascimento e desde muito nova trabalhou na terra, na agricultura, para ajudar naquilo que era necessário para comer. Era assim que Zayla e o avô, o senhor de idade, sustentavam. Trabalhou a sua vida toda e hoje não tem direito a nenhum subsídio, nem a qualquer tipo de reforma. Com uma vida muito complicada, não havia muito para comer. Passou muita fome e de longe a longe distribuía sementes em troca de muitas outras coisas para comer. Teve sorte e conseguiu fugir a uma das doenças mais graves, a malária. De resto, tratou sempre com curandeiros e algumas ervas com propriedades medicinais conhecidas. Mas é a Deus que atribui o fato de ter conseguido chegar à idosa. O seu marido via a sua posição na sociedade muito diferente comparada com os tempos passados. Enquanto os idosos costumavam ser respeitosos, agora já quase não são importantes, sendo muitas vezes uma angústia viverem sozinhos e isolados. É uma vida difícil e tudo é caro. Quando morrerem, não sabem como vai ser o seu funeral, nem o futuro de todas as crianças que vêm naquele país. Ainda existe muita pobreza. Crianças morrem à fome todos os dias, descalças e com falta de condições dignas para viver. Sobrevivem muitas vezes graças à ajuda humanitária que chega de outros países. Em África, tal como a Índia, é talvez o continente que se vê mais discrepâncias, não é? Há o lado da civilização, das cidades, como Angola, Moçambique, África do Sul, e depois temos as cidades ou os países que não têm tantas condições e por isso mesmo nunca chegam a ser velhos. Naquelas tribos africanas, como já vimos, inclusive já passou, acho que foi na TVI, era qualquer coisa, tribos, que inclusive entrou o Castelo Branco e tudo, não me recordo do nome, em que percebia-se e via-se que naquelas tribos havia, os mais velhos eram os anciãos, eram os reis daquela tribo. Eram tratados com todo o respeito, com toda a educação, os melhores alimentos eram para ele, a primeira refeição era para ele. E são realidades completamente diferentes. Por um lado, há aqueles que não sabem se vão chegar a ser velhos, tamanha é a pobreza, tamanha é as dificuldades. E depois já há também aquele lado que, vivemos numa tribo, vivemos sem internet, vivemos sem luz, vivemos sem água potável, mas o nosso idoso é o nosso rei. Estão a perceber também um bocado a discrepância que há em África. E depois temos, por outro lado, os da cidade, não é? Que mesmo assim não conseguem tratar os seus idosos com mais respeito do que eles mereciam. Vamos agora até a América. A América que também tem as suas discrepâncias. John, 83 anos, vive na Flórida. Aposentado, vive com a sua esposa Carmen. Para conseguirem viver os seus últimos anos de uma forma digna e sem preocupações, para o futuro, o casal teve de criar ao longo dos anos as suas próprias poupanças. As reformas nos Estados Unidos são essencialmente através de seguros de saúde e ou vida e de poupanças. Pois é, nos Estados Unidos não há reformas. Maria, 74 anos, é brasileira. Vive no interior de São Paulo. Os seus dias são passados na horta, onde vende aos locais as suas hortaliças e fritos. Faz isso para garantir um pouco mais de sustento.
vive com receio de ser assaltada, uma vez que os idosos são um alvo fácil para os assaltantes. Sabe que o Brasil atravessa um período difícil, mas reza todos os dias para que isso seja mesmo um período difícil. Sebastian, 79 anos, vivia no Chile. Digo vivia porque Sebastian suicidou-se. No Chile, o número de suicídio entre os idosos é devastador. Sebastian não queria, a todo o custo, ser um fardo. Pois bem, como eu já disse e já referi, nos Estados Unidos não há reformas. Queres ser idoso? Tens que poupar. Queres ter uma reforma? Tens que poupar para conseguir sobreviver o resto da tua vida. No Brasil, ser idoso é algo muito fácil para os assaltantes. Como sabem, o que há mais no Brasil é assaltos. E a Maria, a brasileira, tem que continuar a vender as suas hortaliças, os seus legumes, os seus frutos, para ter mais um bocadinho de pé de meia para o futuro. Já no Chile, o número de suicídios entre idosos é gigantesco, porque são mesmo considerados uns fardos. É assim mesmo a vida. Como podem perceber, ser velho não é só em Portugal que não é fácil. Também há países como o Chile, como o Brasil, como até mesmo os Estados Unidos, que é preciso planear a sua velhice desde sempre, desde que começam a trabalhar, pôr um bocadinho de lado para ter no futuro, para ter a sua reforma, e são as pessoas que gerem o seu próprio dinheiro e a sua reforma. Por isso, na África também não são tratados, nem sabem sequer se chegam a ser idosos. Também é pobreza e também é fome. Na Indonésia, que não se morre, apenas fica-se doente anos e anos e anos e anos, até que possa ocorrer um funeral ao outro. Na Coreia do Sul, se tens um filho, esse filho tem a obrigação de te sustentar. E isto são apenas alguns exemplos, algumas personalidades que eu criei para que vocês percebam que as diferentes perspectivas e as diferentes formas como os idosos são encarados em diferentes países, em diferentes continentes, em diferentes culturas. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida podem deixar aqui em baixo nos seus comentários. Subscrevam o canal, deixem o seu like mais uma vez e beijinhos!